Memória viva da Almada, como lhe chamou o escritor Alexandre Castanheira, onde estamos neste momento, pertíssimo da casa onde ele viveu. Era exatamente aqui que eles estavam para tirar a fotografia. Criado no Ginjal, tive uma infância igual à dos meninos da minha idade. Depois, já homem feito, fui arrebatar ao lar paterno o amor da minha vida, Almerinda. Romeu, Romeu! Meu amor. Meu amor para toda a vida. Vida difícil a nossa, com o magro salário do Banco Nacional Ultramarino. Vivíamos em Almada, mas depois, por golpe do destino, fui colocado em Torres Vedras. E lá fomos nós. Levámos poucas coisas. O dinheiro não abundava. Alugámos uma casita e, para além de alguma loiça e uma roupita, pouco mais tínhamos. Um dia, quando passeávamos, encontramos o que para nós foi um verdadeiro tesouro. Romeu, olha caixotes de madeira e são da louça de Sacavém. Vão já lá para casa. Serão a nossa mesa e as nossas cadeiras. Depois, quando entramos em casa, lembras-te? Oh Romeu, olha o que as vizinhas estão a dizer. Eles até devem ser ricos, vizinha. Eles até têm a louça de Sacavém. Tempos difíceis. À noite íamos dar uma voltinha pelos campos. À cata dos ovos das galinhas. E eu guardava os ovos nas algibeiras dos vestidos. E depois? Oh, que ricas omeletes! Que a minha Almerinda sempre foi uma ótima cozinheira. Cozinheira e atleta! Então, tantas vitórias. Tantas histórias da nossa vida. Tantas histórias da nossa vida. Querem saber como é que ela aprendeu a nadar? Foi ali, na Margueira. Lembras-te? Então não havia de lembrar. Olha, nesse tempo eu era assim. Almerinda, atira-te à água. Como ela se não atirava, empurrei-a. Mas vi que as coisas estavam a correr mal. Tive que me lançar à água e ir tirá-la de lá. Estás-te a rir? Foi assim ou não foi? Foi. Mas por causa disso, lembrei-me da história da carroça e do burro. A minha mulher era atleta. Praticava, entre outras modalidades, o lançamento do disco. Eu fazia atletismo e boxe. E o Manel saltava em altura. Os treinos eram feitos num recinto improvisado, com os muros altos, mas o aquecimento era feito no exterior. A Almerinda corria em calções e com as pernas bem bonitas que tem, chamava muita atenção dos passantes. Todos os dias lá passava um carroceiro com uma carroça puxada por um burro e ia para o mercado. E ele então empoleirava-se nos legumes para espreitar lá para dentro. Então Manel punha a fasquia a vários metros de altura e quando o carroceiro espreitava, ele passava por baixo da vara, batia com os pés no chão com muita força e fingia que tinha saltado aquela altura toda, deixando o pobre embasbacado. Aqui a vida do Romeu era muito preenchida. Era na academia, na Incrível, noutras associações e até ajudava gente fugida à PIDE. Ora, aqui estamos nós, junto da casa de Romeu Correia, onde ele viveu até aos 21 anos, e temos aqui, junto de nós, a varanda principal da casa, e a entrada principal era aqui por baixo, que agora já não existe, e aqui depois, à nossa esquerda, é o resto daquilo que podemos ver da casa que aqui existiu. À direita temos esta segunda janela, que era o quarto de Romeu Correia, onde ele viveu até aos 21 anos.
Eu sou quem sou. E sempre fui. E tal como Lino Mendes, que escreveu a meu respeito e disse: de nada importa a soma de conhecimentos se ignorarmos a realidade do meio em que nos inserimos. Fui convidado, muitas vezes, por este e por aquele partido, para me candidatar aos mais diversos cargos. Mas eu, se algum dia me candidatasse a alguma coisa, falo-ia sempre como independente. É um direito que me assiste. E eu, com a casa sempre cheia de gente, com mantas estendidas por todo o lado, ali pelo chão, por ali dormiam. E quando saíam, sempre pela calada da noite, eu nem o nome deles queria saber. É verdade. E porquê? Olha, porque se a vida me apanhasse, eu nada sabia, nada podia dizer, e assim, nada sabia. Sabe, muito do que escrevi foi por influência da Almerinda. Ela fazia a vida normal, saía de manhã para o mercado e trazia histórias de vida das pessoas com quem se cruzava. E eu bebia aquelas imagens e escrevia-as nos meus meus ricos livros. E depois, a cada capítulo escrito, ainda em rascunho, mostrava aos amigos e perguntava-lhes: está bom ou não está? O que é que acham? Os livros do Romeu mostravam a dureza da vida. Mas às vezes teve problemas e sabores, como naquele livro Sábado Sem Sol, que originou o corte de relações com o cunhado, porque ele sentiu-se escandalosamente retratado numa das personagens. A Vila da Almada tinha figuras típicas que originaram histórias muito engraçadas. Olha, o Papo Seco, malandro, por exemplo. Exatamente. Era aqui também que Romeu Correia se habituou a conviver com muitos tanoeiros e muitos operários, o que lhe veio a ser muito útil, não só para a sua obra do Sábado Sem Sol, que foi a primeira, foi o German, como também para muitos dos seus livros que estão aqui relatados e expressos nesta antologia temática. Ainda sobre o encontro que nos tem trazido aqui, para rememorarmos a memória de Romeu Correia, gostaria de dizer que o processo criativo da rábula e do diálogo entre Romeu e Almerinda nasceu do facto de Elsa Sousa, filha de Raul Pereira de Sousa, um grande almadense com quem também aprendi bastante história, que se quis recordar das vivências que teve nos serões vividos com a família de Romeu Correia, com a sua própria, e depois foi Rosa Lajas e Arlindo Louro que fizeram a adaptação para o diálogo teatral que interpretam sobre as vivências de Romeu Correia, o humor que ele tinha. O Papo Seco trabalhava em Lisboa, apanhava o barco diariamente. Era um tipo baixo, atarracado, mas muito aprumado. Trazia sempre consigo debaixo do braço uma pasta de volume considerável. No embarque havia sempre alguma confusão. E naquele frenesim, acotolamento para cá, empurrão para lá, ele ia, zás, batia com a pasta no rabiosque da menina que estava à frente. Claro que e depois se saía, ficava com um ar angélico. Alguém tinha que ficar preocupado. Era sempre aquele que estava mais perto da ofendida e apanhava cada bufetão. Mas um dia, há sempre um dia, a sorte do Papo Seco mudou. Alguém lhe descobriu a marosca e o coitado foi botado borda fora. Mas retiraram-lhe a pasta. E imaginem o que é que estava dentro da pasta. Em vez de respeitáveis documentos, estava uma tábua de espessura bem considerável. O Papo Seco, malandro, era muito divertido, mas muito maroto e muito atrevido nas suas piadas e partidas, como por exemplo com uma senhora lá no cais, coitada, já em adiantado estado de gravidez. À mesma hora de sempre, o tipo lá estava, olhando para tudo o que eu rodeava. E como se o assunto da gravidez lhe interessasse muito, Beira-se de uma senhora
que estava a conversar com outra senhora sobre a dificuldade dos bebés saírem nos partos anteriores. A senhora, desculpe, ouvi a sua conversa sem querer. Acho que tenho uma solução para o seu problema. Qual o problema? Ora, o problema dos partos complicados. O senhor por acaso é médico? Não, mas permita-me um conselho. Olhe, fale, já começou? Quando a senhora estiver com as dores, manda alguém à mercearia. O merceeiro? Para que é que serve o merceeiro numa hora dessas? Ouça, é como lhe digo. À mercearia, sim senhor. Manda comprar 250 gramas de marmelada. Quando a criança estiver para sair, a senhora tira a marmelada do embrulho, encosta naquele lugar. As crianças são muito velozes. Vai ver que nasce logo. Olha o maroto! Mas eu quero mais espaço. Desculpa lá, não quero tanto conjunto. E talvez um pouco mais para lá. Quero um bocadinho mais de espaço. Então, caríssimo Romeu Correia, faça o obséquio de escolher aqui o próximo decor, o próximo platô. Lá dentro ou aqui fora? Olha, Lá dentro. Vamos lá então lá. Então vá lá dentro. Eu não sei o que é que eu tenho, nenhum homem me quer ao pé dele, já não basta ser viúva. Não, eu quero me movimentar e estou sempre a bater em mim. Epá, olha, já tive uma vez outro com quem contracenei e dizia-me sempre: não mexas a mim, não me toques. Epá, o que é que eu tenho? Olha, tenho de ir a um gabinete estético. Já lá o fundo. É, ótimo. Eu gostava muito de ir às escolas falar com os alunos. Dizia-lhes muitas vezes: ser escritor, qualquer um de vós pode vir a ser. Eu não tenho grandes estudos. Podemos ser o que queremos, desde que trabalhemos e acreditemos nos nossos sonhos. Quanto a mim, é um prazer também estar a recordar a memória de Romeu Correia e a família com quem convivi, a mulher que aprendeu a nadar aqui nestas águas do Tejo, já em crescida, onde ele a ensinou. Realçar apenas que foi um grande escritor neorrealista, que está no Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira. Também o encontramos lá representado ao lado de Bernardo Santarém, um grande amigo dele e também um homem de teatro. E é realmente um encanto como nos deixou obras lindas sobre a história da Almada, como por exemplo o 23 de julho passado na Cova da Piedade. Mas este livro é seu? É edíssimo, Ela é uma estudiosa do é o livro do centenário, que foi há 3 anos, em 2017. E então editaram esta antologia temática e editou-se uma obra póstuma de Romeu Correia, que é a Comédia dos Maus Costumes. São os 2 livros mais recentes que saíram dele e que estão à venda, porque de resto é realmente uma vergonha e um problema que as pessoas querem ler Romeu Correia e a sua obra está para ser reeditada e muita da sua obra ainda não chegou a ser publicada. Ora, temos aqui o primeiro autógrafo que eu tive do escritor Romeu Correia e que foi precisamente a primeira vez que eu tive como convidado numa turma minha, o que aconteceu até ele falecer em 1996. Aqui estávamos em 97 e ele levou este livro lindo para me oferecer e que ficou como recordação entre muitos outros que tenho autografados por ele. À memória do meu querido amigo Dr. Alberto Araújo, que era um senhor famoso cá em Almada. E é também por amizade a Romeu Correia que nós hoje estamos todos aqui, todos estamos a trabalhar e a vivenciar esta memória que nós não queremos que se apague. Viva Romeu Correia! É bonita a amizade que ele dedicava às pessoas. A toda a gente. A toda a gente. Era um E que ilustre. exprimia realmente nas suas obras, nas suas No modo como dedicatórias. ele acompanhava os professores. Exatamente, exatamente. Uma maravilha. Uma maravilha, exatamente. A gênese de toda esta atividade nasceu das professoras Adelaide Silva e da professora Lourdes Albano, sendo a professora Adelaide Silva presidente da Almada Mundo, onde fazem realmente sessões e atividades invulgares e que enriquecem imenso o nosso meio,
E também a professora Lourdes Albano, da Associação de Professores, que está sempre disposta a colaborar. Há todo um mundo a descobrir, há muita coisa de Romeu Correia para todos nós nos encantarmos e para continuarmos realmente a divulgá-lo e a preservar a sua memória. Creio que era isto. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo. O meu nome é Joaquim Barbosa, eu sou um filho adotivo de Almada, porque eu não sou daqui, sou de uma terra, de uma aldeia do Concelho de Penalva do Castelo, que se chama precisamente Aldeia. Saí cedo, fui para o seminário aos 10 anos, fiz o liceu em Viseu, fiz também o magistério e em 78 vim para Almada, para a Trafaria, que era uma terra que eu nem sabia que existia, mas foi onde eu fui colocado, mas a minha vida sempre foi em Almada, não é? Portanto, de facto, hoje em dia a vida na cidade é bastante diferente, mas nessa altura era muito pior, era muito mais, não é? Hoje em dia a vida no campo e a vida na aldeia já tem muito de urbano, que não tinha quando eu era miúdo. A minha ligação com os Alma e com a Associação de Professores é uma ligação de amizade, podemos dizer assim, não é? Portanto, numa determinada altura, alguns amigos e colegas, ou meus colegas, ou ex-colegas, como eu fui professor, convidaram-me para pertencer aos órgãos sociais da Associação de Professores e, portanto, eu assim acedi, não é? E é com muito gosto que eu faço parte dos órgãos sociais da Associação de Professores. Os Alma prestam um serviço, um inestimável serviço ao Concelho de Almada, desde ginástica, até música, até história, a artes, sei lá. Eu ainda estou no ativo, portanto, ainda não estou a usufruir no pleno da Usalma. Espero usufruir quando me reformar e espero reformar-me em breve, não é? Eu sou provedor da Misericórdia de Almada desde há quase 10 anos, não é? Este tempo foi muito complicado. Foi um tempo em que nós nos obrigámos a ter cuidados além daquilo que era a normalidade, não é? E eu estou muito reconhecido como provedor e acho que todos os órgãos sociais da Misericórdia estão reconhecidos aos trabalhadores da instituição que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Está muito bom, já deixou, é bem político. Ora, então, muito boa tarde. Pode apresentar-se, se faz favor. Pode apresentar-se, se faz favor. Jerónimo de Matos, professor. Depois corta, não é à medida. Chamo-me Jerónimo de Matos. Sou um professor aposentado no ensino secundário que, entretanto, com um grupo, criou a Associação de Professores do Concelho de Almada e, entretanto, dinamizei a criação da Usalma. Nasci na Vila de Almeida, no distrito da Guarda, e depois, enfim, fiz estudos no Fundão, na Guarda. Depois comecei, enfim, um longo percurso de professor do ensino particular, porque na altura eu não tinha muito boa imagem na PIDE e, portanto, só no ensino particular é que tinha lugar. Eu tenho um processo na PIDE, um processo que vai dizendo que eu tenho ideias assim, ideias assado, enfim, e, entretanto, a seguir ao 25 de Abril, eu integrei-me no Conselho Português para a Paz e Cooperação. Nessa condição eu fui à Alemanha, fui à Áustria, apresentar, digamos, a nossa revolução como uma revolução democrática.
criaram a validade de me convidar para Ministro dos Assuntos Sociais, coisa que eu rejeitei. Era o governo do Vasco Gonçalves e eu não estava muito de acordo com a linha que se estava a seguir e, portanto, rejeitei. Vim para Almada porque concorri ao estágio. Tinha casado e a minha mulher também concorreu ao mesmo tempo ao estágio e tivemos a sorte de ser colocados, eu na Anselmo de Andrade, escola onde trabalhei 23 anos, e ela na Dom António da Costa. Passei a liderar um grupo que fundou a Usalma. Estou feliz porque mobilizámos uma centena e tal professores, isto é, temos sempre em funcionamento mais de uma centena de professores, já passaram por aqui mais de 300 professores, com certeza, e habitualmente cerca de 1000 alunos. Para mim foi uma surpresa porque começámos com 30 em 2005 e, entretanto, houve realmente uma adesão enorme de professores aposentados e de professores no exercício, como, por exemplo, a Tila, que está aqui desde o princípio e continua a trabalhar. Eu acho que o momento alto foi a inauguração, com a presença das forças vivas da terra, deste edifício. Assim, aqui surgiram depois novos projetos, para além das aulas, grupos musicais, grupos de teatro, enfim, várias modalidades que agora até já de guitarras e concertinas, que realmente animam mais e isso é uma possibilidade que criou esta sede. Compañero das Bárbias, que vais sacar-me imagens maravilhosas, umas de solechiana, sou espanhol, nem de barrancos querem. Mas falas muito bem espanhol. Então, hoje, tudo bem? E alemão? Ok. Hello, girl. Isto é só Até porque não havia muchachas tão guapas. A não ser aquelas que têm lá em casa, que é uma mulher e uma filha. Então, já está a gravar. Ele é assim, põe Ele é assim. olha. Está aí? Então não sei, vamos Então, olha, começa a gravar. E a balei do Alentejo, olhei para trás chorando, e adeus, terra da minha alma, tão longe me vais ficando. Eu nasci no Alentejo, até costumo dizer, parafraseando um verso do Eduardo Olímpio, sou alentejano, poeta, cantor, filho dos montados, neto de uma flor. O Alentejo, naturalmente, foi a minha origem. Eu sou filho de um ferroviário, maestro, chefe de estação, que foi de estação em estação, tendo filhos. Eu fui o último de 8. Fui feito em Montemor. E eu vim numa barriga muito grande da minha mãe e fui nascer na estação de Ourique-Gar, ou seja, Concelho de Castro Verde atualmente. Tenho lá muitos amigos em Castro Verde e pronto, a estação de Ourique tinha coisas, até gravei um disco em que fiz uma canção à estação de Ourique. Na estação de Ourique, onde eu tive amores, onde há pirulitos e também há flores, tem um largo ao meio mesmo da estação, passam os comboios que vão para Garvão. O meu pai aprendeu música, e depois esteve na Primeira Grande Guerra Mundial, onde foi condecorado com uma das mais altas, foi fundador da banda de música do Batalhão de Sapadores de Caminhos de Ferro, onde foi condecorado com uma das a mais alta condecoração nacional. E é que meu pai era maestro, ensinava música aos filhos, os meus irmãos todos tocavam e cantavam. Após 4 anos comecei a cantar: eu sou pirata da perna de pau, de olho de vidro, de cara de mal, dá cá 5 tostões, e ganhava assim uns dinheiritos já, com a mão estendida, para me darem uma gorjeta para eu cantar o Pirata da Perna de Pau. Assumi a minha carreira como professor de inglês e de alemão, sobretudo na parte final. Vim dar aulas pela primeira vez em Almada, na escola António da Costa. Dei aulas na António de Dião, dei aulas na escola Fernão Mendes Pinto, dei aulas na secundária do Monte, dei aulas na escola Elias Garcia, que depois mais tarde se chamou Cacilhas Tejo, onde eu fiquei. Como professor e como cantor, dá muito jeito também. Colocar a voz, eu colocava a voz. O menino faz favor, acha que está aqui como se estivesse na sua casa? Oh, professor, então o que é que foi?
5 flexões já à minha frente. Eu até era professor eu sou professor de inglês, dizia P5, e os putos faziam flexões. Lá na Cacilhas a gente fazia disto, foste minha colega, e tal. Pronto, aqui pronto, eu sempre fui um professor afável, um amigo, gostei muito de ter amigos. Como ex-aluno de José Afonso, eu fiquei com aquela potência grande de ser verdadeiro, que eu sei que Afonso ensinou-nos a ser verdadeiro. Dizia assim, a história, tudo o que vos ensino, a maioria é mentira, não é nada disso. Vou cantar uma canção que é um poema do António Aleixo e a música é do José Afonso. Assim, quem canta por conta sua, canta sempre com razão, canta sempre com razão. Mais vale um pardal na rua e um roxinol na prisão, e um roxinol na prisão. Adeus que me vou embora, e adeus que me quero ir. Lança-me lá aos teus olhos que me quero despedir. Lai, 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 lai. É o espaço de Ivasa. Aqui tudo acontece. Choramos, rimos. Sou Mónica Duarte, tenho 48 anos, 4 filhos e estou aqui neste espaço, mas antes de chegar a este espaço há uma longa história. E essa história começa com uma história de amor. Vivi muitos anos no Porto, estudei no Porto, fiz a minha formação toda no Porto, adoro o Porto, mas no momento em que fui para a Faculdade de Arquitetura do Porto dar aulas, conheci lá um ser maravilhoso, que é hoje o meu marido e que é aqui da Almada. Mas a nossa história não fica aqui. Começou no Porto, depois fomos para a Espanha e de Espanha, de Valência, viemos para a Almada por uma questão de trabalho. Há 23 anos que vinha sempre à Almada passar férias e adorava esta relação do mar e do rio e dizia sempre, esta cidade tem a melhor vista do mundo. E vá lá. O diretor da minha companhia de Braga, que eu trabalho, fui atriz residente muitos anos na Companhia de Teatro de Braga, convidou-me, ligou-me e disse, tu estás cá? E eu, estou cá. E ele então disse assim, não queres vir fazer uma protagonista ao Teatro da Almada? E eu, estás a brincar? E ele, não, vais fazer a Créssida no Shakespeare. E eu disse, claro que sim, vou aceitar o desafio. E entretanto surgiu, passado um ano, eu ter que aceitar um convite maravilhoso que foi, queres dirigir um grupo de teatro na Usalma? E eu, achei fantástico, então dei-lhe o nome de Grupo de Teatro Alternativo da Usalma, porque nós éramos completamente doidos e fazíamos coisas completamente diferentes de todos os outros. Não era o teatro convencional, mas era um teatro diferente. Em 3 palavras, abanamos as pessoas. Tudo o que eles sentem é exposto em palco. Trabalhamos vivências, trabalhamos emoções. Depois também tínhamos momentos fortes, que era o Fado da Amália, que era sobre os medos. Que era um espetáculo sobre os medos que eles têm. E então os alunos estão dispostos na sala e um diz, tenho medo da trovoada, tenho medo da guerra, tenho medo da fome. E depois no final há uma que diz, tenho medo da morte. E depois o grupo todo faz um eco e diz para o público, e tu tens medo de quê? E acaba. Que me quero despedir. Meu nome é José Pedro e estou em Portugal desde 1969, quando ingressei na Marinha com 17 anos de idade. Hoje tenho 69 anos e estou na reforma.
para aproveitar melhor o meu tempo de reserva e reforma, tempo disponível. Ingressei na Universidade Sénior da Almada, onde, enfim, não podia ter encontrado melhor coisa para mim. Portanto, muito boa gente, gente que é muito agradável, enfim, disponível. Pessoas, pronto, com as quais eu me sinto perfeitamente enquadrado. Portanto, digamos que, estando no tempo em que estamos, este tempo de pandemia, tenho imensíssima saudade das pessoas e tenho falta desses momentos. Eu nasci em Cabo Verde, mais concretamente na Ilha do Fogo. Cabo Verde é hoje independente, é terra da Morabeza, que significa o bem receber, o agradar às pessoas que nos visitam. Receber como aqui também na Universidade Sénior da Almada, que pronto, quando nós chegamos aqui à Universidade Sénior da Almada, entramos numa família muito boa, muito coesa, sempre disponível, enfim, é uma família muito agradável. Aliás, não há melhor família neste país. Almada porque toda a minha vida profissional foi passado praticamente aqui ao lado, no Alfeite, e onde, pronto, como eu já disse anteriormente, ingressei na Marinha com 17 anos de idade e onde fui muito feliz. A minha vida profissional correu-me lindamente, entrei como gourmet, saí como sargento-mor. A tradição maior na nossa terra é a morna, não é? A música rainha de Cabo Verde. Catena nesse vida, mais grande que amor, se Deus que tem medida, amor ainda é maior, amor ainda é maior, maior que mar, que céu, mas entre outros cresceu de meu ainda é maior, cresceu a sabe aquele que é de meu, e ele que sabe que abrinha céu, cresceu a sabe aquele que crê, se já perder amor de Javelin. Chamo-me Marlindo Louro, tenho 66 anos, nasci numa freguesia chamada Pendilho, no concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu. Era uma aldeia rural na qual vivi até aos 11 anos. Aos 11 anos, na iminência de ter que ir para o seminário para não continuar naquela ruralidade, a minha mãe veio com a ideia de eu vir para Lisboa com 11 anos. E lá vim no dia 18 de dezembro de 1965. Fui em Lisboa taberneiro, fui carvoeiro, merceeiro, vendi fruta e hortaliças e, ao fim de 10 meses cansados da cidade, voltei para a terra e fui pastor. Mas durei lá pouco tempo, porque sonhava com o prato de alimentação pior que tinha em Lisboa. Porque, de facto, numa aldeia rural não se comia muito bem. Regressei a Lisboa, já com 13 anos, e fui para Taberneiro novamente. Comia-se tão bem em Taberneiro. Portanto, eu sou chefe de polícia aposentado, destaco na minha profissão o contacto constante com o público, o ajudar pessoas, o resolver problemas a pessoas. Eu resolvi muita questão de problemas familiares, fiz alguns divórcios. A Almada surge a primeira vez na minha vida quando fui para a Marinha, com 16 anos. Fui fuzileiro especial, estive em Angola. Vim de Angola, voltei, andei em Lisboa praticamente sempre.
Com a aposentação, já morava no distrito, já morava no Concelho de Seixal. Ao fim de 5 anos de sair da polícia, ouvi falar da Ousalma, e a Ousalma foi a paixão que eu tinha há muito tempo. Não a Ousalma, mas aquilo que eu queria fazer. Música, teatro, música coral, tocar instrumentos. Quando eu morrer, batam em latas, desatem aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas, que o meu caixão vá sobre um burro. A um morto nada se recusa, e eu, quando morrer, quero ir de burro. Olha, eu trouxe, eu trabalhei isto para 3 minutos, eu pensava que era, trouxe realmente a fotografia dos meus pais, trouxe a cartilha, trouxe textos, trouxe fotografias daqui. Como é que se chama? Vamos começar pelo princípio. Sou Rosa Maria Lajas Pereira. Sim, porquê? Sou a Rosa Maria Farias Lajas, sou Rosa Maria, que foi o meu nome, batismo, Sim. Farias, depois Lajas Pereira, do meu marido. É uma entrevista, é tipo entrevista. Muito bem, eu nasci numa aldeia alentejana do interior do Alentejo, numa modesta aldeia, filha de modestos agricultores alentejanos. Passei a minha primeira infância num monte alentejano, entre a verdura dos montados, a alegria da primavera e a exuberância dos ranchos do norte que iam para lá. Quando cheguei aos 7 anos, fui para a aldeia, fui para a escola primária. Os meus pais foram-me entregar à escola e o meu pai disse-me: olha, Rosa, agora, quando a senhora te mandar varrer a escola, tu varre. Estudei 2 anos mais no Alentejo e depois o meu pai pôs-me uma opção. E disse-me, ou ia estudar, ou comprava-me um olival e eu tornava-me uma agricultora alentejana. Claro que eu optei por vir estudar, mas ele disse-me, tinha só professora primária ou telefonista. Por acaso, encontrei uma vez um médico, poeta e escritor, que falou comigo, fez até depois um artigo de fundo sobre nós, as 2 Rosas, em que contava a nossa vida, e levou-me depois para uma tertúlia de poetas, onde o meu papel era dizer os poemas de um poeta em visual. Se a Rosa Maria meus versos fizer, terão mais magia na meiga eufonia de uma mulher. O verso é graça, beleza e encanto, é riso e é canto. Oh Rosa Maria, meus versos, coitado, precisam da alegria, da vossa magia, por isso, obrigado. Depois, o meu pai, que queria que eu fosse uma professora primária, enviou-me para Lisboa para o magistério primário. E eu vim professora primária, fui para Setúbal exercer, mas algo me faltava. Comecei a estudar de noite o 7º ano e depois pensava ir para a universidade, para letras, onde fui. Dava aulas de dia e estudava de noite. As minhas colegas cantavam assim: Rosinha, Rosinha, quem te há de ver, de dia a ensinar, à noite a aprender. Bem, eu aprendi e fui para a Faculdade de Letras. O meu pai disse-me então que podíamos vir para mais próximo de Lisboa, mas não podia ir para além do rio. E eis-me a procurar casa de Cacilhas até o Laranjeiro, onde encontrei casa mais barata. Eu precisava de um atestado de residência para ir para entregar na universidade. Fui à Cova da Piedade e então deram-me um papel para eu ir às casas de comércio para me porem um carimbo. Ninguém me conhecia, até que já estava tão desesperada. Fui à papelaria Jubal e cheguei ao senhor Jubal. Boa tarde, o senhor conhece-me? E ele disse-me,
tenho uma ideia. E eu disse, então, ponha aqui o carimbo. Nesse dia eu ainda não sabia, mas acabava de entrar na população da Almada, naquele glorioso grupo que emigrou do Alentejo e que procurou as terras da Almada. E eu não sabia que era para toda a vida, mas foi. Depois de muitas voltas, eu acabei por abrir 2 colégios na margem sul. Alguém me disse, abriu a universidade. E eu nem sabia que se chamava Usalma, mas que era na direção, onde era a delegação escolar. E eu, com medo que as vagas fossem limitadas, vim numa corrida logo na hora do almoço do colégio, e então fui a aluna número 1. Quis-me inscrever logo no teatro e nas artes de palco. Eu vinha a sair da sessão inaugural, estava a senhora professora Helena Peixinho a conversar com o senhor vereador da Cultura, o senhor Engia Matos. E então ela disse-me, apresenta-te na quinta-feira na escola do António da Costa. E eu lá fui. E ela disse-me, tens a voz trabalhada. E depois disse-me, perdeu-se uma atriz. Quer dizer, nós fizemos mesmo peças emblemáticas. Eu sou a Rosa vegan. Só comem porcarias. Não, a nossa comida tem que ser saudável. Por exemplo. Boa tarde. O meu nome é Aliona Kirilenko. Sou imigrante moldava em Portugal. Cheguei em Portugal há 3 anos. Tenho uma vida completamente diferente. A Usalma começou há 10 anos atrás. Fui convidada a trabalhar como professora de piano. Sou moldava. É um país maravilhoso e é um dos 15 repúblicas da antiga União Soviética. Desde 91 somos independentes. É um país que tem de tudo, e flores, e árvores, e frutas, e vinho, e tudo. Nasci na aldeia Merém, que é ao pé da capital, e a 15 quilómetros da capital. A capital da Moldávia é Chisinau. Gosto mais da maçã, até porque a minha aldeia também tem o nome de maçã, que é Merém. A tradução é maçã, portanto adoro as maçãs. Aliás, na entrada da aldeia tem uma grande maçã, portanto mesmo é para... corresponde. Merém. Merém. É assim que se diz? Merém? Merene. Merene. Gosto de tocar o piano, gosto de trabalhar com as crianças, adoro o sítio onde estou a trabalhar, as pessoas. Comecei a tocar o piano ainda lá na Moldávia, quando fazia o meu curso na pedagogia musical. Estive a trabalhar em várias escolas lá, como cá em Portugal também, na atividade de enriquecimento curricular. E a paixão pela música, pelas crianças, leva-me a continuar a trabalhar.